Existem livros que carregam conhecimento e existem livros que carregam consequências. Alguns dizem que o livro de São Cipriano não deve ser lido, muito menos aberto por curiosidade. Outros afirmam que quem ousou tocá-lo nunca mais voltou a ser a mesma pessoa. Nesta noite, aqui no Contos da Escuridão, você vai ouvir um dos relatos mais perturbadores e difíceis de explicar, envolvendo pessoas comuns que cruzaram uma linha proibida e pagaram um preço alto por isso. Mas antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa o like agora, porque isso ajuda o Contos da Escuridão a continuar trazendo histórias que poucos têm coragem de contar. Ajuste o volume, apague a luz se tiver coragem, porque depois deste relato, talvez você pense duas vezes antes de buscar certos conhecimentos. Antes de continuar, eu preciso te avisar. Esse relato exige atenção, porque ele toca numa linha muito delicada, aquela que separa a loucura do que talvez seja algo pior. Todos nós já ouvimos histórias de pessoas internadas que juram não estar fora de si, que insistem que estão sendo perseguidas, observadas, ameaçadas por algo invisível. A maioria é ignorada. Afinal, é mais fácil chamar de delírio do que admitir que existe algo além do que conseguimos explicar. Mas o que eu ouvi dentro de um hospital psiquiátrico me fez repensar essa lógica por completo. Foi ali que conheci Henrique, um homem de pouco mais de 50 anos, olhar cansado, postura rígida e uma frase que ele repetia quase como um pedido de socorro. Eu não deveria estar aqui. No início, achei que era apenas mais um discurso comum naquele lugar. Henrique dizia que a própria família o havia abandonado ali, que nunca acreditaram nele. Nada muito diferente do que já se escuta em ambientes assim, mas havia algo estranho em sua forma de falar. Ele não parecia confuso, não se perdia nas palavras, não se contradizia. Pelo contrário, cada detalhe vinha acompanhado de uma precisão assustadora. Com o passar dos dias, ele começou a confiar em mim, como se estivesse esperando há anos por alguém que finalmente ouvisse sem rir ou interromper. Foi então que ele revelou que tudo havia começado na adolescência, quando tinha apenas 17 anos, numa noite que, segundo ele, jamais terminou de verdade. Henrique disse que aquele episódio mudou sua vida para sempre, que depois daquela experiência, passou a ser seguido, atormentado e silenciado. Não por pessoas, mas por algo que ele não conseguia explicar em termos comuns. Para ele, o que vivia até hoje não era um transtorno, nem fruto da mente. Era consequência. Uma perseguição real, constante e inteligente. E quando ele finalmente me contou o que havia despertado tudo isso, percebi que aquela história não era apenas perturbadora, era um aviso, e é exatamente isso que você vai ouvir agora. O que Henrique me contou a seguir, eu vou narrar como se fossem as próprias palavras dele. Porque, segundo ele, essa história só faz sentido quando é ouvida exatamente da forma como foi vivida. Eu nunca fui o tipo de pessoa que acreditava nessas coisas. Sempre achei que magia, invocação e livros amaldiçoados eram exagero, histórias criadas para assustar gente impressionável. Pelo menos era isso que eu pensava, até o dia em que o livro de São Cipriano entrou na minha vida. E ele não veio sozinho. Quem trouxe foi meu primo, Leandro. Ele apareceu em casa segurando aquele livro como se fosse algo que não queria mais tocar. Era pesado, capa grossa, escura, toda marcada pelo tempo. Assim que ele colocou sobre a mesa, um cheiro estranho tomou o ambiente. Algo entre mofo, ferrugem e papel velho demais para ainda existir. Henrique disse que Leandro contou ter encontrado o livro em um lugar que não parecia querer ser descoberto. Um porão abafado, escondido nos fundos de uma casa antiga. Segundo ele, o dono do imóvel praticamente empurrou o livro em suas mãos, como se estivesse se livrando de um problema antigo. Não pediu dinheiro, não fez perguntas, apenas quis distância. No começo, tudo parecia apenas curiosidade juvenil. Eles folhearam as páginas rindo, sem levar a sério. Havia rezas confusas, símbolos estranhos, textos que misturavam palavras conhecidas com outras completamente incompreensíveis. Nenhum dos dois entendia direito o que estava escrito, e talvez isso tenha sido o primeiro erro. Conforme avançavam pelas páginas, o tom do livro mudava. As palavras ficavam mais densas, os símbolos mais agressivos,
E os textos passavam a ser escritos em idiomas que eles não reconheciam. Henrique disse que, em certo ponto, o ambiente ficou pesado, como se o ar tivesse se tornado mais difícil de respirar. Mas o pior não foram os rituais, foram os nomes. Sequências de nomes que não explicavam quem eram, nem o que faziam, mas que provocavam um desconforto imediato. Ele jurou que até hoje, só de lembrar daqueles nomes, sente um frio percorrer a espinha, como se não fossem apenas palavras, mas algo que escutava de volta. E foi naquele momento que, sem perceber, eles ultrapassaram um limite que jamais deveria ser cruzado. No começo, a gente riu. Tentamos tratar tudo aquilo como brincadeira, como se o livro fosse só mais uma daquelas histórias exageradas que as pessoas contam para assustar. Mas o Mateus nunca soube parar. No meio daquelas páginas estranhas, ele encontrou um ritual que parecia simples demais. Dizia que era só um procedimento rápido, nada perigoso. Bastavam alguns objetos comuns e um nome dito em voz alta. Eu devia ter ido embora naquele momento, mas fiquei. Curiosidade também é uma forma de fraqueza. Esperamos a casa ficar completamente em silêncio e nos trancamos no quartinho dos fundos da casa da minha avó. Assim que a porta se fechou, senti o ambiente mudar. Parecia menor, mais apertado. Mateus colocou a vela escura sobre a mesa, posicionou o espelho à frente e começou a ler aquelas palavras estranhas. Eu observava tudo em silêncio, mas algo dentro de mim gritava para sair dali. O ar estava pesado, difícil de respirar. E o mais estranho, nenhum som do lado de fora, nenhum cachorro latindo, nenhum inseto, nada. Era como se o mundo tivesse parado só para assistir. Quando ele terminou de ler, não aconteceu nada. Por alguns segundos achei que tudo tinha sido só medo da nossa cabeça. Mas no instante em que a chama da vela se apagou, ouvi um estalo seco. O espelho rachou bem no meio. A rachadura começou pequena e foi se espalhando devagar, como se algo estivesse empurrando do outro lado, tentando atravessar o vidro. Naquele momento eu soube que tínhamos feito algo errado. Fiquei paralisado, o corpo gelado, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Foi aí que eu pedi para parar. Disse que aquilo já tinha ido longe demais. Mateus hesitou, mas concordou. Guardamos o livro, escondemos o espelho, fingimos que nada tinha acontecido. Mas no fundo, eu sabia. Naquela noite, alguma coisa tinha sido despertada. E certas coisas, depois de chamadas, não aceitam simplesmente ser esquecidas. Depois daquela noite, as coisas não explodiram de uma vez. Foi pior do que isso. Elas começaram devagar, como se algo estivesse me estudando. Primeiro vieram os sons, sempre de madrugada. Sussurros baixos, quase respeitosos, chamando meu nome de um jeito que eu nunca conseguia identificar de onde vinham. Tentei me convencer de que era só cansaço, que minha mente estava pregando peças, mas logo isso deixou de ser apenas sensação. Objetos começaram a se mover sozinhos. Coisas simples, que eu lembrava exatamente onde tinha deixado, apareciam no chão, longe do lugar original. Uma madrugada em especial ficou marcada. Eu acordei com um chiado irritante cortando o silêncio da casa. O rádio estava ligado, sozinho, exatamente na mesma estação de sempre, só estática. No meio daquele ruído, às vezes surgia algo parecido com uma voz, abafada, distante, como se alguém estivesse falando debaixo d'água. Eu aumentava o volume tentando entender, mas quanto mais eu ouvia, mais sentia que não devia continuar escutando. Era como se aquela coisa estivesse tentando atravessar alguma barreira. Mas nada se compara ao dia em que eu vi. Não foi um sonho. Eu estava acordado. Sempre aparecia no mesmo ponto do quarto, no canto mais escuro. Um homem alto, parado, imóvel. Eu não conseguia enxergar o rosto, só o contorno. Às vezes ele sumia quando eu piscava, outras vezes surgia quando a luz falhava por um segundo. Ele nunca se aproximava, nunca falava, mas eu sabia que estava sendo observado. O ambiente ficava gelado, o ar pesado, e um cheiro estranho, forte, quase metálico, tomava o quarto. Era uma presença que não precisava tocar para ameaçar. Enquanto isso, Mateus começou a piorar rápido. Os pesadelos dele eram constantes. Ele acordava gritando, suando frio, com marcas roxas espalhadas pelo corpo, como se tivesse sido segurado com força durante o sono.
Ele dizia que via um homem de olhos completamente escuros que se aproximava devagar e repetia sempre a mesma frase: "O preço ainda não foi pago." Foi aí que tentamos nos livrar do livro. Jogamos álcool, riscamos fósforos, tentamos queimar aquelas páginas malditas, mas o fogo nunca pegava. A chama apagava sozinha, o fósforo quebrava na mão. Em uma das tentativas, o fogo voltou contra nós. O álcool pegou na mão do Mateus, queimou a pele dele, mas o livro permaneceu intacto, como se estivesse zombando da nossa tentativa desesperada de escapar. Chegou um momento em que a gente já não sabia mais o que fazer. Estávamos exaustos, com medo, sem dormir direito. Foi por desespero que levamos o livro até uma igreja. Entramos lá como quem pede socorro, implorando para que o padre abençoasse o livro, a gente, qualquer coisa que pudesse encerrar aquele tormento. Ele mal tocou no objeto. Assim que viu do que se tratava, mudou completamente de expressão. Disse que aquilo não era algo que deveria estar perto de pessoas, muito menos dentro de uma casa. Não fez oração, não deu bênção. Apenas nos mandou ir embora. Aquilo foi a confirmação de que o problema era muito maior do que imaginávamos. Sem saber mais a quem recorrer, tomamos uma decisão impensada. Fomos até um rio afastado da cidade e jogamos o livro na água, acreditando que a correnteza levaria embora tudo aquilo que nos perseguia. Por alguns dias, houve silêncio. Nenhum sussurro, nenhuma presença. E por um instante, eu cheguei a acreditar que tinha acabado. Mas foi só ilusão. O que quer que tivesse sido despertado, não precisava mais do livro para continuar. Pouco tempo depois, Mateus não aguentou. As vozes nunca deram trégua. Elas o enfraqueceram aos poucos, noite após noite, até que ele tomou a pior decisão possível. A morte dele me destruiu, e eu tenho certeza de que aquilo não foi apenas desespero humano. Foi consequência. Depois que ele se foi, a presença se voltou completamente para mim, como se eu tivesse sido escolhido para carregar tudo sozinho. O terror ficou mais intenso, mais constante, mais cruel. Com o passar do tempo, minha mente começou a falhar. Eu tinha lapsos, surtos, momentos em que não conseguia distinguir o que era real. Minha família, assustada, achou que a única saída era me internar. Aqui, eles dizem que é doença, que é trauma, que é química do cérebro. Me dão remédios, tentam silenciar o que eu vejo. Mas nada muda, porque todas as noites, quando a luz se apaga e o silêncio domina o quarto, ele continua lá, no mesmo canto, parado, observando. Já fazem muitos anos, e eu ainda não encontrei uma forma de me livrar dele. Henrique continuou internado por muitos anos, preso entre diagnósticos médicos e algo que ninguém ali parecia disposto a considerar. Com o tempo, eu segui outros caminhos, mudei de lugar e acabamos perdendo contato. Mas aquela história nunca me abandonou. Porque, ao contrário do que muitos pensariam, eu nunca tive a sensação de estar ouvindo um delírio. Havia coerência, medo real e, principalmente, consequências demais para ser apenas imaginação. No fundo, acredito que aquele livro, o chamado Livro de São Cipriano, foi o ponto de ruptura que destruiu tudo ao redor dele. O mais perturbador é perceber que esse não é um caso isolado. Aqui no Contos da Escuridão, recebemos relatos semelhantes com uma frequência assustadora. Histórias envolvendo livros antigos, grimórios esquecidos, rituais que atravessaram séculos e chegaram até mãos despreparadas. Não se trata apenas de superstição ou crença. Muitos desses objetos carregam um peso psicológico, simbólico e emocional capaz de corroer a mente de qualquer pessoa. E, em alguns casos, esse peso parece ir além do que a ciência consegue explicar. Talvez o maior erro da humanidade tenha sido acreditar que todo conhecimento deve ser acessado. Algumas práticas que um dia foram veneradas e temidas mexem com camadas profundas da mente humana, lugares onde o medo, a culpa e o desconhecido se encontram. E quando algo é despertado ali, nem sempre pode ser controlado. Por isso, talvez existam coisas que nunca deveriam ser tocadas, lidas ou chamadas pelo nome, porque certos segredos não pedem para ser lembrados. Eles exigem ser esquecidos.